Fala pessoal, beleza? Hoje começando mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre Clean Code. E esse vídeo de hoje vai ser um dos vídeos mais práticos, assim, mais úteis para quem está desenvolvendo, né? E quer pegar todas as dicas que tem lá no livro do Uncle Bob. E hoje a gente vai falar sobre funções, certo? Eu já vou começar aqui compartilhando com você a minha tela, para você. Deixa eu começar já com a mão na massa aqui. E ele traz, como eu já disse para vocês, uma série de dicas e algumas são controvérsias, você pode discordar de algumas, concordar com outras. E eu não trouxe todo o livro dele aqui, obviamente, mas eu trouxe as principais dicas que, no meu ponto de vista, são quase que unanimidade de que dá para você concordar. Obviamente que você pode ajustar um ponto ou outro. Ele sempre traz exemplos que são muito... Deixa eu até voltar aqui. Pronto. Ele sempre traz exemplos que são muito exagerados, mas para que você consiga perceber o ponto, né? Você consiga entender o ponto dele. Se ele não trouxesse eventos exagerados, você não conseguiria entender o detalhe do que ele quer explicar. E para começar aqui nesse caso, a gente está falando sobre o tamanho que uma função deve ter, né? O tamanho, nesse caso, o tamanho importa, né? Como é a história, homem? E aí o que ele fala aqui é o seguinte, que as funções devem ser pequenas, por mais que muita gente discorde disso, mas o que ele quer dizer com isso? Você tem um exemplo aqui que é esse testable HTML, e eu não vou entrar em detalhes do que isso aqui está fazendo, porque é um código absurdamente macarrônico, mas é um código que é baseado no exemplo que ele traz no livro lá em Java, né? Eu trouxe aqui, eu sempre trabalho com Python aqui para facilitar o entendimento, mas tudo que eu trago aqui vale para qualquer linguagem de programação. Certo? Então aqui ele fala que as funções devem ser pequenas, certo? E aí nesse caso ele traz um exemplo ruim de uma função com muitas informações aqui dentro, muita coisa acontecendo, muito if, muito bloco e difícil de compreender. E aí ele dá um exemplo de uma possível melhorada que você pode fazer, que seria uma refatoração intermediária, onde você vai simplesmente extrair cada bloco desse em uma função separada. E aí cada uma dessas funções, separadamente, vai conter dentro dela, né, o pedaço que corresponde ao que está sendo feito aqui. Então, não vou entrar em detalhes aqui, não vou refatorar uma função, porque aí daria para fazer um vídeo inteiro só refatorando e explicando o processo de refatoração dessa função. Mas a ideia é que você pegue aqui qual é o entendimento em relação a você diminuir o tamanho de uma função, né? Nesse caso aqui, ele diminuiu a função extraindo cada um desses pedaços de bloco em pedaços menores, como você pode ver aqui. E um exemplo que ele considera que seria ainda melhor é onde você tem apenas uma linha dentro desse if, e dentro dessa linha aqui, esse include setup teardown page, você vai conter tudo dentro, tudo que está aqui, né, toda essa informação aqui, porque lá na frente eu vou explicar uma outra sugestão que ele dá, que é em relação ao tamanho que um bloco, né, um bloco de if, um bloco de while, um bloco de switch, qual o tamanho que esse bloco tem que ter. Então nesse caso aqui, esse bloco ele está com um tamanho razoável, mas ainda assim dá para você entender o que está acontecendo aqui dentro, e ele sugere que sempre que você tenha um if, né, e tem um else lá dentro, tem um try catch, você diminua isso para o menor tamanho possível. Nesse caso aqui, ele reduziu tudo isso para uma linha só. E aí essa refatoração aqui com apenas uma linha leva a gente para a segunda dica que ele traz, que é que o bloco deve ter o menor número possível, o menor tamanho de linha possível dentro dele. Então, ele traz um exemplo aqui. Vou falar primeiro do exemplo ruim, né, apesar de estar invertido aqui, que seria um bloco de if, tem aqui user is authenticated, e ele tem 4 linhas dentro dele. Particularmente, eu não acho isso aqui ruim, mas a ideia é que você consiga perceber um espectro, né, de algo que é ruim e algo bom, e você pode ficar no meio. Não precisa você ter o extremo do bom e, obviamente, o ideal é que você não tenha o extremo do ruim. Aqui nesse caso, ele sugere que você tenha dentro de blocos de if apenas uma função, uma linha, né, no caso, e você direcione tudo que teria dentro dessa linha, como é o caso aqui embaixo, para uma outra função. Desse jeito você consegue
bater o olho no código e saber, né, qual fluxo que aquele código tem. Porque poderia ter um outro else, um else if, um outro caminho, e aí quando você tem um bloco de if reduzido e você encapsula tudo que seria colocado aqui dentro desse if em uma única função, você consegue, né, de primeiro momento, saber qual o caminho que esse código vai percorrer de acordo com cada condição que esse if vai verificar, certo? Então, essa é a segunda dica que ele traz no livro, que é os blocos e indentações, né? O ideal é que você tenha apenas uma única chamada de função. Novamente, não é algo que você tem que cravar na pedra e seguir como se fosse uma lei, certo? A próxima dica que ele traz no livro, né, ou a recomendação, se você preferir, é que uma função faça apenas uma única coisa. E o que ele dá de exemplo aqui é esse handle order, que é uma função que recebe um pedido e ela faz 3 coisas aqui dentro, né? Ela faz uma validação se o pedido tem itens, senão ele emite um erro. Ele faz também o processo de cobrança desse pedido e, por último, o processo de envio do pedido. E mais outros códigos aqui que poderiam ter dentro desse handle, né, no caso de handle order. E qual é a questão aqui? Novamente, você diminuir o tamanho da função e quebrar tudo que está dentro dela em funções menores que tenham a sua própria única responsabilidade, né? Única aqui, você pode entender, é algo muito subjetivo, né, de como você vai interpretar essa questão de ser único, mas de antemão você consegue perceber que o nome já é um nome muito genérico e aí você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Então, se você está aceitando ter uma função com um nome genérico que vai fazer todo o processamento da função, como é o caso aqui embaixo, o nome que ele deu, o ideal é que você, pelo menos dentro dessa função, você quebre os passos em funções menores e aí você consegue enxergar tudo que aquele método faz. Então, se você olhar a sua função aqui, automaticamente você sabe que ela valida o pedido, que ela faz a cobrança do pedido e depois faz o envio do pedido. Você não precisa ler o que está dentro da função, linha a linha, para entender o que ela faz. Você lê em 3 linhas, você consegue entender tudo que tem ali dentro desse processo. Beleza? Ok. Uma outra sugestão que ele traz em relação às funções é como você deve lidar com essa questão de ter sessões dentro das funções. E você percebe que muitas vezes uma sugestão ela é ligada na outra. Então a gente teve essa questão de uma função fazer apenas uma única coisa, e aí você tem essas sessões dentro das funções, né, que ele fala que quando você precisa seccionar desse jeito aqui, especificar, inclusive, né, o que está sendo feito, geralmente é um indicativo de que essa função está tendo muita responsabilidade. Então você poderia quebrar isso aqui em funções, novamente, ou você poderia extrair isso para uma função à parte e chamar aqui dentro desse Generate Report, ou você poderia lidar de outra forma, né, com essa questão, se você estivesse trabalhando com orientação a objetos. Mas não vou detalhar tanto essa questão aqui de sessões, porque ele é correlacionado com a dica anterior, que é uma função deve fazer apenas uma coisa, uma única coisa, certo? E nisso de você quebrar uma função em pedaços menores, você tem que levar em conta uma outra sugestão do livro, que é o nível de abstração que você vai ter nessa função. E isso, novamente, não é algo que você, se você for um júnior, por exemplo, você vai ter uma dificuldade de entender o que ele quer dizer com essa questão de nível de abstração. Então, assim, é algo que você vai pegando com o tempo, mas eu vou tentar ver se esse exemplo aqui transcreve o que isso significa. Basicamente, você tem aqui um método chamado Process Transaction, que recebe uma transação, e cada uma dessas chamadas aqui é alto nível, médio nível e baixo nível. Pense como se fosse um microgerenciamento que você está fazendo dentro de uma empresa, no seu negócio, onde você pode simplesmente chegar para um funcionário seu e falar assim, olha, eu quero que você resolva, sei lá, faz as compras referentes a... Você tem um restaurante e você sabe que tem como fazer você
você fabrica lasanha, sei lá, e aí você chega para o seu cozinheiro ou para a pessoa que cuida dessa questão de compra e fala assim, olha, eu quero que você compre tudo o que precisa para fazer uma lasanha. E aí você está lidando com um nível de abstração. Você está só falando que você quer tudo que todos os ingredientes necessários para fazer uma lasanha. Isso seria o alto nível. O baixo nível é você chegar para o funcionário e falar assim, olha, eu quero que você compre o ingrediente X, Y, Z. E aí você listar para ele os ingredientes que você quer. E vamos dizer que isso seria o nível médio, né? Você chegar para ele e falar, eu preciso de queijo, preciso de massa, preciso de molho, um exemplo, e de carne. E um nível mais baixo ainda seria você chegar para ele e falar, eu preciso de 500 gramas de queijo, 500 de carne, 500 de um pacote de 1 quilo de massa. Então, assim, você está detalhando ainda mais o que tem que ser feito. Então, nesse nível de abstração aqui que ele fala, quando você tem uma função que mistura esses diferentes níveis de abstração, você acaba tendo uma função difícil de lidar. Que aqui nesse caso, ele tem um validate transaction, ou seja, tem uma função chamada validate que recebe uma transaction e você não sabe o que tem dentro dela. É uma caixa preta para você. Então, é você chegar para o funcionário e falar, preciso que você compre todos os ingredientes para fazer uma lasanha. Então, aqui você não detalha o que tem que ser feito. O método validate vai ter dentro dele os passos para que esse validate seja resolvido, ou seja, para explicando como é que seria, o que é que o cara tem que fazer, né? Quais são os ingredientes que ele tem que comprar. O nível médio, né, ele já tem um pouco mais de detalhamento aqui do que tem que ser feito, então ele tem um if, transaction type é igual a crédito, então aplica o crédito, se não, aplica um débito, ou seja, é você chegar para o cara e falar, eu preciso que você traga massa, carne, queijo e presunto, pronto. E aqui um nível mais baixo ainda é quando ele já está tocando no banco de dados, ou seja, ele criando uma query, não está nem usando um ORM, por exemplo, ele está criando uma query diretamente aqui em SQL e tocando diretamente no banco de dados, ou seja, você está descendo ainda mais no nível, onde você vai especificar exatamente a quantidade de cada item que você pediu, né, um exemplo com a lasanha, de cada ingrediente. Então, quando você mistura na mesma função níveis diferentes de abstração, você acaba tendo uma função um pouco mais difícil de lidar. Então, o ideal é que você tenha apenas alto nível no primeiro momento. Dentro dessa função validate, você vai ter os métodos de nível médio, e dentro desses métodos de nível médio, você vai ter chamadas para métodos de níveis mais baixos, ou seja, aqui seria, por exemplo, o database, aqui ele está fazendo um update, account balance, então ele está setando aqui o valor, o saldo dessa conta. Então aqui você chamaria a função update account balance, por exemplo, e aí dentro dessa função update account balance você tem a execução, né, o detalhamento desse método, a chamada para o banco de dados. Então, essa questão de você diferenciar os níveis de abstração dentro de uma função é importante para você não misturar. Você sempre ter um alto nível que chama um nível médio, que chama um nível baixo, beleza? Novamente, é um pouco confuso se você ainda é júnior, mas um pleno já tem um entendimento do que essa sugestão está querendo dizer, e isso já leva para a próxima dica, como eu já disse, ele sempre traz uma sugestão amarrada na outra. Então, assim, a próxima sugestão que ele traz, o livro, é justamente a questão da leitura de cima para baixo, ou a regra de step down, certo? Observe que, novamente, você tem o primeiro nível de abstração, o nível mais alto, nível 1 aqui, onde ele tem uma função que tem apenas chamadas para outras funções, que dentro dela ela vai ter chamadas também para outras funções, e assim sucessivamente, né, de níveis mais baixos, mantendo sempre uma coerência. Então aqui include setup pages, include content, include teardown pages, são funções que têm mais ou menos ali o mesmo nível de abstração, e ele não mistura com, por exemplo, include, chamar diretamente aqui o include, switch responder, switch setup name, passando aqui detalhes de baixo nível,
ele não coloca isso, por exemplo, diretamente aqui, certo? A função de alto nível vai se resolver chamando a função de médio nível, e as funções aqui de nível médio, ela vai se resolver também chamando as funções de nível baixo, e assim sucessivamente. Você não precisa ter apenas 3 níveis de detalhamento, você pode ter 5, 4, tanto faz, ou apenas 2, né? Dentro da necessidade. Se você resolve tudo com esses 2 níveis aqui, tá ótimo, mas o ideal é que o nível inicial da função tenha o mínimo possível de detalhamento do código, se você tiver uma função muito grande, e aí você distribui esse código para dentro de funções de segundo nível, certo? Então, essa dica daqui está diretamente relacionada com esse nível de abstração aqui por função, certo? Não misturar os níveis. E aí você entende aqui como é que ele aplica na prática essa divisão dos níveis de abstração, certo? Vim aqui rapidinho só para pedir para você, rapidamente, não vai te custar nada, deixa um like e continua assistindo o vídeo. Valeu! E aí a gente vai agora para a parte que fica mais fácil de entender, né? A próxima dica, que é use nomes descritivos, certo? E aí é muito comum, por exemplo, até no Python mesmo, no Ruby, em algumas linguagens, eles têm essa coisa, essa mania de você diminuir o máximo possível, utilizar acrônimos o máximo possível, né, no tamanho da palavra. Então aqui, por exemplo, ele dá um exemplo do que seria um método com um nome ruim, pequeno, todo, né, um nome de um método, no caso, né, mas em compensação também você não tem uma explicação na própria assinatura aqui do que aquilo faz. E aqui seria um exemplo que ele considera melhor, apesar de ser um nome com comprimento maior, se usa mais strings, porém está mais descritivo, né? Se você comparar esse com esse, obviamente que o primeiro está muito maior, porém você entende exatamente o que está acontecendo aqui sem ter que traduzir o que significa esse incl, que seria include, o que significa inc, que seria include novamente aqui. Óbvio que ele traz os exemplos piores possíveis, e esse td de tear down, certo? E a mesma coisa aqui, td novamente, certo? Então, sempre dê preferência, eu sempre preferi isso, inclusive, nomes de funções que sejam compridos, que ocupem a linha inteira ali, e sejam fáceis de entender o que ela faz apenas lendo o nome da função em si, sem ter necessidade de traduzir o que isso aqui quer dizer. E traduzir o que isso quer dizer significa ler o corpo da função, certo? Então, isso é perda de tempo. A próxima dica que ele traz, a próxima sugestão que ele traz, seria você evitar flag arguments. O que seria flag arguments? Seria você passar, por exemplo, booleanos como um parâmetro, um argumento numa função, e esse booleano ser o fator que vai direcionar para qual caminho uma função vai seguir. Você vai ter um if, que vai verificar se esse booleano aqui é verdadeiro ou falso, e dependendo disso, você vai seguir por um caminho ou por outro. E isso não é algo bom. Toda vez que você precisa passar um booleano para dentro de uma função, e dentro dessa função você seguir por um caminho ou por outro, você tem uma função que já fica difícil de testar, uma função que fica muito grande, muitas responsabilidades, e já é um indicativo claro para você de que você pode quebrar essa função em funções específicas. Então, render for switch, ele está dando um exemplo aqui, e render single test. Então, são implementações específicas onde você não precisa passar esse include switch aqui, porque a própria função em si vai seguir por um caminho ou por outro caminho, sem que você tenha necessidade de passar argumentos booleanos para dentro dela, certo? Então, eu também concordo muito. Aliás, como eu já disse, né, todas as regras entre aspas, né, todas as sugestões que eu estou trazendo aqui do livro são sugestões que a grande maioria das vezes eu concordo. Então, essa daqui é uma delas também. A próxima sugestão então já chegamos no final, efeitos colaterais que quebram contrato. E aí ele dá esse exemplo aqui de um efeito colateral oculto, né? Você tem um método verify login, o método, pelo nome do método, né, verify login, você
não tem claramente subentendido que ele vai alterar, ou seja, ele vai ter algum efeito colateral, significa alterar algo no estado do sistema. Ele, pelo nome Verify, você espera que ele apenas faça uma query para saber se aquilo é verdadeiro ou falso, por exemplo, para saber se aquela situação atende ou não a condição específica, e pronto, sem alterar nada no sistema. Porém, claramente que já está no comentário, né? Você tem um session.initialize, que nesse caso aqui é uma inicialização de uma sessão e que está oculto dentro de uma função que deveria apenas verificar o login do usuário. Você quer apenas verificar se o usuário está logado ou não. Você não está autenticando, você não está inicializando uma sessão do usuário, certo? E aí ele fala que o ideal é que se você tiver esse tipo de situação, que você deixe isso explícito no próprio nome da função. Então aqui é verify and initialize session, ou seja, claramente você sabe que tem algum efeito colateral que vai ser executado, né, que vai ser realizado aqui dentro dessa função, beleza? Então o próprio nome já revela que é um método tanto um método de escrita como um método de leitura, certo? Aqui seria somente leitura, pelo nome do método, porém tem uma escrita aqui embutida, oculta. E aqui ele já está dizendo, não, eu tenho leitura, mas eu tenho também escrita, certo? No próprio nome do método. E aí, por fim, ele traz aqui o extraia blocos de try-catch. E isso é muito similar com essa questão do if, né? Que ele fala sobre blocos de indentação. Blocos de indentação como esse tipo de if, por exemplo, o ideal, do ponto de vista do Uncle Bob, seria que você tivesse apenas uma linha aqui dentro, como eu já disse, para que você consiga saber todo o fluxo. Se você tivesse um outro else, você saberia, só de ler as primeiras linhas, qual é o fluxo que esse pedaço do programa pode ter. Facilmente você consegue identificar, ele vai por aqui, ou por aqui, ou por aqui. E isso casa exatamente com esse extraia blocos de try-catch, que significa você, em vez de ter isso aqui dentro, né, aqui ó, execute transactions steps, né, em vez de você ter essa chamada diretamente aqui, certo? Não é algo que está ruim, é isso que eu queria que vocês tenham em mente, não é algo, meu Deus do céu, isso aqui está horrível, né? Pode ser muito pior. Na verdade, isso aqui está ok, eu olho para isso aqui, eu aceitaria isso aqui, né? Eu aprovaria esse pull request sem nenhum problema, certo? Mas, óbvio que se você tiver apenas uma linha, você consegue, de forma mais fácil, entender quais são os fluxos que esse pedaço de código pode seguir. Então, ele fala de você extrair os blocos try-catch por isso, porque você sabe que ele vai tentar executar os passos da transação, e aí, em caso de erro, ele vai chamar o handle transaction error, certo? Então, Ctrl Z aqui, pronto. Então, é o que eu falei, de você sempre pensar no espectro do ruim, do ótimo, no ponto de vista do autor, mas você não necessariamente você tem que ir para o ótimo que o autor sugere. Você pode ficar no meio termo, porque às vezes o meio termo para você já é algo que resolve. Então, para mim, isso aqui já resolveria sem nenhum problema. Mas, óbvio que não deixa de ser uma sugestão interessante você ter o try-catch menores aqui, para que você consiga bater no olho, saber exatamente para onde vai o código, não ter muitas linhas de códigos dentro de try-catch, né, para você até lidar com erros diferentes, você poderia ter outras opções de erro, então fica mais fácil de você entender que, olha, esse pedaço aqui é como eu falei do nível de abstração também, isso também faz parte dessa questão. Aqui é o primeiro nível é o quê? É apenas direcionar o código para um fluxo ou para o outro. E aí, nesse primeiro nível, você indo pelo fluxo do caminho feliz, que é esse daqui, lá dentro ele se vira para saber o que tem que fazer no caminho feliz, que é justamente esses passos aqui. Ah, mas ocorreu algum erro, tem o edge case aqui para poder lidar, que seria esse exception aqui, certo? Então, é uma dica válida, certo? Mas não necessariamente nenhuma dessas aqui são dicas obrigatórias, e essa aqui
menos ainda, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe de forma bem concisa e prática. Utilizei os exemplos do livro, mas no Python, porque você, de qualquer linguagem, vai conseguir entender o que está acontecendo. E, novamente, você não tem que levar isso como uma regra da lei. Você não tem uma constituição te obrigando a seguir os passos dessa forma, certo? Então, assim, são sugestões de melhorias que eu acho extremamente válido se você tiver boa vontade, certo? Se você não tiver vendo isso como uma birra, né? Se você olhar e entender o que o autor quer dizer, eu já disse no primeiro capítulo dessa série, né? Que ele mesmo fala, olha, aqui é de acordo com o meu ponto de vista, mas o ideal é que você entenda o meu ponto de vista, mas também busque outros pontos de vista, e você cria o seu próprio julgamento sobre quais são as sugestões mais adequadas para você aplicar no seu projeto, beleza? Então, aguardo vocês no próximo. Um abraço, até mais.